Eu quero ler um versículo para vocês, não precisa nem abrir a Bíblia, porque é bem fácil, vocês conhecem. Romanos, capítulo de número 12, versículo 2. Romanos 2, 12, 2. Diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser um discípulo de Cristo requer mais do que simplesmente conhecer algumas verdades sobre o Evangelho e ter algumas práticas religiosas. Na verdade, ser discípulo de Cristo requer que você tenha a mente capturada por Ele. E aqui nós nos deparamos, então, com uma realidade nem sempre percebida. Isto é, o espírito da nossa época tem moldado o nosso pensamento e a maneira de nós enxergarmos aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos fazer. Isso está mais presente no nosso meio do que nós podemos imaginar. E eu poderia aqui dar vários exemplos desse fato, mas eu tenho apenas alguns minutos. Então eu quero me concentrar em apenas um. Eu quero falar com vocês sobre a ideia de bem-estar. A ideia de bem-estar. E como que a cultura contemporânea se aproxima e entende o conceito de bem-estar de uma maneira totalmente diferente do que diz a Escritura. A palavra shalom é uma palavra muito importante na teologia hebraica. Só no Antigo Testamento essa palavra aparece mais de 200 vezes. O significado mais básico é paz, saúde, harmonia, bem-estar. Sobretudo, plenitude. Para a mente judaica, bem-estar significa estar de bem com Deus, estar de bem consigo mesmo e estar de bem com o próximo. E havia então uma esperança enorme que o Messias viesse para trazer shalom. Essa sempre foi a expectativa dos judeus. O Messias dos judeus, o Messias que viria para trazer shalom. No entanto, quando nós observamos o papel de bem-estar na cultura contemporânea, nós começamos a descobrir que ele ganhou contornos totalmente seculares. Se não, vejamos. Os avanços, por exemplo, da área dos cosméticos, aliado a cirurgias práticas para fins estéticos, já romperam, mas há muito tempo, a barreira do cuidado com a saúde no seu aspecto físico. A verdade é que nós estamos vivendo em um mundo onde se aproxima dessas coisas que eu acabei de descrever a vocês, não mais buscando algum tipo de necessidade física, mas buscando mudanças profundas, que são alimentadas simplesmente pelo desejo de bem-estar psicológico, com o desejo de se sentir bem, um ídolo do nosso tempo. Por exemplo, o autor do livro Melhor do que Bem, a medicina americana satisfaz o sonho americano, diz que hoje tecnologias de aprimoramento não são apenas instrumentos para aprimorar ou mesmo autotransformar, mas são ferramentas para trabalhar a alma. Ferramentas para trabalhar a alma. E aqui está exatamente o meu ponto. Eu não estou aqui advogando contra o desenvolvimento tecnológico ou tudo mais que eu vou descrever a vocês nessa breve devocional.
O que eu estou dizendo aqui, e esse é o meu ponto, é a maneira idólatra como as pessoas vão se aproximar de todas essas coisas, buscando bem-estar, buscando satisfação, uma espécie de shalom sem Messias. Shalom sem Messias. Uma maneira talvez um pouco mais radical, que é uma tendência da nossa época, de radicalismo de bem-estar extremo, é, por exemplo, biohacking. Já ouviu falar nisso? Conhecido também como aprimoramento humano, por meio da biologia, um tipo de filosofia faça você mesmo, que visa melhorar o desempenho da saúde, do bem-estar, por meio de intervenções que eles dizem ser estratégicas para gerar em você bem-estar. Através do freio do envelhecimento, através das correções de falhas físicas, buscando simplesmente bem-estar. Alguns advogam que por meio disso você é capaz de viver talvez 180 anos. Há outros que vão mais longe e acreditam que aqui está a solução para os nossos dilemas com a velhice, e que talvez com o desenvolvimento tecnológico nós venhamos a conseguir viver por muito mais tempo, talvez até mesmo eternamente, e sobretudo com bem-estar. Aí as práticas vão desde dietas personalizadas, depois de um rastreamento do DNA, passando por jejuns intermitentes, passando por você se banhar com luz de infravermelho, passando por deitar-se em tapetes que têm correntes eletromagnéticas, passando por tomar suplementos, passando por dormir inalando hidrogênio e coisas dessa natureza. E mais uma vez, aqui eu não estou advogando quanto ao desenvolvimento das pesquisas na área da saúde. O meu ponto aqui está exatamente nisso, de que você pode salvar a você mesmo. E de que você, através de algumas intervenções, de alguns programas, na verdade pode encontrar Shalom sem Messias. Shalom sem Messias. Bem, o que a gente pode falar, por exemplo, das dietas? A editora do livro Seitas Alimentares, como o comodismo e a doutrina influencia a dieta, afirma que práticas e crenças nutricionais, olha só o que diz, servem não somente à saúde física, servem também a muitas funções psicológicas, incluindo o senso de ação, empoderamento, bem como o orgulho de cuidar de si mesmo. O que é isso? Mais uma vez, Shalom sem Messias. E sabe qual é o aspecto curioso? É que enquanto eu e você, na qualidade de discípulos de Jesus, muitas vezes somos preguiçosos e não seguimos à risca o que ordena o nosso Senhor, você sabe que os discípulos dessas filosofias seguem à risca. Se é necessário levantar de manhã bem cedo para malhar, a fim de manter um corpo belo, não importa se um frio desse ou não, levantará. Se é necessário fazer uma dieta radical para encontrar na estética o significado da vida, vocês sabem que deixarão de comer McDonald's. Vocês sabem que desprezarão um bom churrasco. Vocês sabem que abrirão mão de um cuscuz. Até disso, até de um cuscuz. Quem diria? De um cuscuz. Isso é inacreditável. Então, enquanto os discípulos de Cristo nem sempre obedecem às ordenanças, essas pessoas são
discípulas desses deuses e seguem à risca tudo aquilo que eles dizem e que eles determinam. Uma maneira de encontrar Shalom sem Messias. Bem, mas o que tudo isso aqui tem a ver com o texto que nós lemos? E o que isso aqui tem a ver com a mudança de mente? E o que tudo isso aqui tem a ver com a conformação da nossa mente ao espírito da nossa época? Quer uma aplicação prática de tudo isso? O Facebook promoveu nos últimos 3 anos uma pesquisa interna para estudar e analisar o aspecto tóxico do Instagram, uma das redes sociais da companhia. De uma maneira indevida, os resultados vieram à tona. E descobriu-se então as conclusões desse estudo interno promovido pela própria companhia. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram, nesse relatório que foi divulgado em março de 2020, que 32% das garotas afirmam que quando se sente mal com o seu corpo, o Instagram as fazem se sentir ainda pior. Essa mesma pesquisa, repito, promovida pela própria companhia que veio à tona, declara que 40% das jovens que se consideravam pouco atraentes começaram a se sentir assim no Instagram. Talvez você possa pensar assim, pastor, mas a gente pode minimizar os efeitos disso na mente, na formatação da mente, seguindo apenas os nossos amigos da igreja. Porque os nossos amigos da igreja têm até alguns ídolos, mas não ídolos tão profundos como esses que o senhor acabou de descrever. Talvez eles não sejam tão assim apegados à idolatria do bem-estar. Seria muita inocência da sua parte pensar nisso. Porque quem disse que essas redes sociais de fato são redes que unem amigos? Unem amigos apenas? É evidente que não. Como que isso sobrevive? Aquilo é um negócio. E um negócio, diga-se de passagem, muito lucrativo. Sobrevive por meio das propagandas. E quais são as que aparecem lá na sua barra de rolagem infinita? Exatamente daquelas modelos, exatamente daqueles personagens do cinema que são guiados por filosofias que eu acabei de descrever a vocês. E a grande verdade é que a nossa mente vai sendo formatada, o nosso imaginário social vai sendo formatado por essas imagens. Isso vai mudando o nosso conceito de identidade própria. Isso vai mudando a nossa percepção do próprio eu. Isso vai mexendo com alguns sentimentos profundos do nosso coração. E sabe por que isso tem sido um perigo? Pelo tempo de uso que, sobretudo, vocês fazem dessas redes sociais. Uma pesquisa disse que nos próximos anos, em média, uma pessoa passará 7 anos e meio assistindo TV e 5 anos nas redes sociais. De um tempo de vida
Se você for um cidadão comum desse mundo moderno e conectado, isso quer dizer que você vai passar 7 anos e meio da sua vida assistindo TV e 5 anos nas redes sociais. E é exatamente aqui que o imaginário social dos adolescentes estão sendo formados. Está sendo formado, melhor dizendo. Percebe que o pastor sobe ao púlpito no domingo, no seu sermão de 30 a 40 minutos, e ele prega sobre a identidade em Cristo e sobre a beleza do nosso Salvador. Mas no final das contas, o que influencia mesmo a sua mente não é a beleza de Cristo, e não é ela que determina a sua identidade, que traz satisfação para você, que é fonte de contentamento e que te faz ser feliz, se sentir bem e se sentir feliz como você realmente é. Por isso que esse texto de Romanos é tão importante. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que esse século quer fazer é exatamente nos colocar na forma do seu entendimento do mundo que nós vivemos, no seu entendimento do que é criação, do que é queda, do que é redenção e do que é consumação. Perceberam que muitas dessas coisas buscadas aqui para produzir uma satisfação e um senso de eternidade, você encontra só na consumação de todas as coisas? Então a minha oração é que o seu imaginário social seja formado unicamente pela descrição do que você é em Cristo. Para que você entenda que o que te define de fato é o que você é em Cristo. Essa é a sua verdadeira identidade. E eu não tenho dúvida que o vírus do mundanismo já adentrou na sua mente. Por isso que é importante que você suplique a Deus para que ela possa ser renovada e transformada. E eu quero orar por isso. Vamos orar? Senhor, é um engano da nossa parte pensarmos que aqui estamos diante de adolescentes que são como um quadro em branco, que a única tarefa nossa aqui nesse acampamento é escrever neles a história da redenção. Não, Senhor, sabemos que é um quadro todo rabiscado pela queda e os efeitos noéticos do pecado sobre cada um de nós. Por isso, Senhor, que nós te suplicamos nessa noite que o Senhor renove as nossas mentes. Ó Senhor, muda o nosso imaginário social, olhando para a beleza do nosso Salvador. A imagem que deve definir quem somos e deve produzir em nós o contentamento devido sobre quem somos, uma vez unidos a Ele. Renova as nossas mentes, Senhor. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Todo mundo vivo aí? Fique em pé por um minutinho. Estica os braços. Vira para o lado. Faz massagem na pessoa do seu lado.
Vira para o outro lado. Faz massagem na pessoa do outro lado. Agora vira de frente. E pode sentar de novo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 1. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4. Enquanto você abre Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Daniel 1, de 1 a 4. Enquanto você vai abrindo aí, eu já quero agradecer a toda a organização, pessoal, JP, galera da cozinha, pessoal da música, pessoal da transmissão, reverendo Jailson, todo mundo, os líderes aí das equipes. Hoje é o meu último tempo aqui com vocês. Amanhã pela manhã a gente tem que sair correndo, porque ainda tem programação na igreja em Barretos amanhã. Então, a gente vai sair meio correndo logo de manhã cedo, mas valeu a pena vir aqui passar esse frio. O calor de vocês aqueceu a gente, minha família curtiu demais estar com vocês. Daniel capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Agora pula o versículo 5, vai lá para o versículo 6, e ele diz assim: Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, temos a Tua palavra diante de nós e temos já recebido, ouvido tanta coisa, tanta informação preciosa, tanta instrução, ó Deus, que vem do alto e que nos provoca, e nós queremos suplicar que agora, enquanto meditamos sobre mais esse tema, a graça do Senhor nos acompanhe. Ajuda-nos a vencer o cansaço, ajuda-nos a vencer o sono, o frio que pode atrapalhar nossa concentração também. Ajuda-nos a verdadeiramente estar presentes aqui e com o coração cheio de expectativa para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Lutero era um garoto de seus 13, 14 anos, estudava lá na escola estadual de Limeira. Ele saiu da Alemanha e decidiu morar lá em Limeira. Ele era cristão e estava lá em sala de aula, quando de repente o professor de biologia senta lá para dar aula e diz: olha só, pessoal, hoje eu tenho um conteúdo para trazer para vocês, mas deixa eu dizer logo de cara, se você é crente, se você é evangélico, se você é religioso,
Você vai passar um pouco mal nessa aula. Mas é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre evolução. Essa aula é só para quem realmente está aprendendo e ouvindo aquilo que a ciência tem para nos dizer. Catarina também veio da Alemanha, foi morar em Poços de Caldas. Ela participava de uma escola, estudava numa escola particular, 15, 16 anos. Catarina, como toda moça, queria ter seu grupo de amigas, né? Aquelas pessoas que estavam perto dela, enfim, compartilhar alguma coisa da vida social de uma adolescente que está lá nos seus anos, né, escolares. Mas um dia, as amigas de Catarina disseram: olha só, tem uma festinha para a gente ir. Esse é um negócio legal, tem uns, sabe, aqueles caras lá do primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, os caras do terceiro parece que vão aparecer lá também. E você sabe, né? Rafael lá disse que queria ficar com você. Vamos com a gente? Catarina, cristã, disse: olha, acho que não é legal não. Vai ser tarde. Ah, vai ser tarde, Catarina. Você fica até tarde assistindo filme. Não, é que não estou muito bem para ir não. Bora! Olha, não sei, eu não gosto desse negócio de ficar, eu acho que o meu Deus não gosta disso. Ah, é? Tá bom, fica aí. E de repente Catarina se viu participando de um episódio de Gossip Girl. No dia seguinte, todo mundo falava sobre como o Rafael tinha ficado com a melhor amiga da Catarina. E nenhuma das amigas de Catarina queria mais estar perto dela. Essa estranha não participa das festas conosco. O problema de Lutero, o problema de Catarina, talvez seja o problema que vocês experimentam também. E agora a gente dá mais um passo naquilo que a gente tem visto, está caminhando até aqui. Então lembra do que nós vimos ontem pela manhã. Nós vimos lá cosmovisão numa percepção mais geral, né? Que raios é a cosmovisão? O que isso tem a ver comigo? Nós chegamos ontem à noite para olhar um pouquinho mais de perto um aspecto da cosmovisão do nosso tempo e como é que isso fala para nós. Quais são algumas afirmações do pós-modernismo e como é que essas coisas estão chegando para a gente. Agora, nós vamos olhar para o ambiente de compartilhamento de cosmovisões ou para o ambiente em que a nossa cosmovisão é testada. A escola e a universidade são ambientes em que duas coisas, pelo menos fundamentais, acontecem. Ou nós somos radicalmente influenciados, passando a assimilar e reproduzir a cosmovisão do nosso tempo, ou, no mínimo, são ambientes em que a nossa cosmovisão é testada para que realmente nós saibamos se, no fim das contas, vivemos segundo a visão de mundo bíblica ou não. Talvez você já esteja pensando aí: puxa, eu sou parecido com esse Lutero, hein? Ou com essa Catarina, já vivi alguma coisa parecida. Mas sabe, isso não é tão novo assim. Nós lemos o texto de Daniel, capítulo 1. E eu não sei quantos de vocês lembram da história de Daniel, mas em grande medida Daniel passou por alguns testes semelhantes aos nossos. Aliás, em Daniel capítulo 1,
era um adolescente como, eu ia dizer como nós, não ia fazer muito sentido essa afirmação, né? Era um adolescente como vocês. Ele tinha entre 14 e 17 anos, quando Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, sitiou Jerusalém, finalmente invadiu Jerusalém e agora implementou seu projeto de dominação, inclusive sobre o povo de Deus. E parte do projeto era: nós vamos selecionar alguns jovens, vamos trazer esses caras para dentro do nosso ambiente e eles vão passar por um período de formação. Vamos trazê-lo para a nossa universidade, vamos trazê-lo para a nossa escola, vamos trazê-lo para o centro educacional da Babilônia e aqui dentro eles vão aprender a cultura dos caldeus. Daniel e os seus amigos. Qual era o desafio de Daniel? Bom, você pode listar um monte. Daniel, indo para a Babilônia, estava em uma cultura hostil. A Babilônia havia dominado o povo judeu. A cultura da Babilônia era uma cultura pagã, contrária à visão do povo de Israel e do seu Deus único. O desafio de Daniel era um desafio político. Ele estava diante do homem mais poderoso do mundo, que tinha os seus requisitos e as suas exigências, colocando esse grupo específico debaixo da sua influência e do seu domínio. Daniel tinha questões políticas, tinha questões culturais, tinha questões religiosas, e no fim das contas, uma grande pressão do maior poder da época sobre ele e sobre os seus amigos. Um cara de 14 anos tendo de lidar com essas coisas. Aí talvez você olhe isso e diga, tá, mas eu não estou encarando o Nabucodonosor, né? Também não é para tanto. Os desafios de Daniel não são exatamente os meus. Mas entenda o seguinte: por trás das questões culturais, políticas, religiosas, o desafio de Daniel era essencialmente um desafio espiritual. E por trás de todos os outros desafios que a gente vai mencionar aqui, que nos envolvem, saiba isso: o desafio fundamentalmente é um desafio espiritual. Quando a gente fala de batalha de cosmovisões, de guerra de ideias, de princípios e de valores, a gente não está falando de abstrações, embora isso possa parecer. Uma ideia não se levanta e guerreia contra outra ideia. Essa guerra de ideias, no fim das contas, essa guerra de cosmovisões, no fim das contas, é a disputa final entre o Senhor, o Deus verdadeiro, e os deuses falsos. Entre o Salvador da nossa alma e o inimigo da nossa alma. A guerra, a nossa guerra, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores nas regiões celestiais. O desafio é espiritual. O desafio de Daniel era espiritual, o meu e o seu desafio é espiritual. Mas esse desafio espiritual se traduz em diferentes dimensões. Daniel experimentou questões de natureza política, cultural, religiosa. E eu quero destacar para a nossa realidade aqui, de escola e de universidade, 3 grandes desafios que nos envolvem, 3 grandes desafios que nos colocam à prova. Que desafios são esses? Espero que você já esteja com seu caderno aberto aí, ou seu bloco de notas, vai acompanhando. Primeiro desafio
é o desafio intelectual. Lembra do Lutero lá? Como é que o professor se posiciona? O professor se posiciona dizendo: agora a ciência vai falar. De certa forma, o desafio intelectual é aquele que está dizendo assim: existe uma autoridade final sobre as disputas no espaço público. Essa autoridade final é a razão humana, é a ciência ou alguma coisa semelhante nesse patamar. Em outras palavras, se você quer colocar isso mais em termos de uma pressão direta, o desafio intelectual é uma afirmação ou uma pergunta. E a pergunta diz assim: você vai pensar como nós? Ou você é um desses burros? Talvez eles não chamem exatamente de burros, mas você acompanhou, por exemplo, os comentários da jornalista Vera Magalhães, na época das discussões sobre aborto no STF. Uma das coisas que ela dizia é: nós precisamos ultrapassar essa visão obscurantista. E ela estava falando da visão cristã. Talvez ele não te chame de burro, mas ele te diz: você é tão inteligente quanto nós? É tão sofisticado quanto nós? Ou você é desses obscurantistas que acreditam em criação? O desafio intelectual é aquele que é apresentado pelos nossos professores e também pelos nossos colegas de sala de aula, quando eles dizem: como é que você pode, em pleno século XXI, não aguento mais ouvir isso, continuar acreditando nessas coisas? Quando eu fazia o segundo ano do ensino médio, 2001, não faço os cálculos, só deixo o reverendo Jailson fazer os cálculos na calculadora dele. Em 2001, eu lembro de ter uma conversa com um colega de sala. E eu não lembro como a gente chegou nessa conversa, mas era sobre homossexuais. E ele dizia: Allen, ele sabia que eu era cristão, né? Você acredita mesmo nesse negócio de que homossexualidade é pecado? Eu dizia: sim, eu acredito na Bíblia. E ele dizia: mas você acredita mesmo que um livro que foi escrito há mais de 2000 anos ainda tem relevância para a gente hoje? O que ele estava dizendo? Você ainda acredita nesses mitos? Você ainda acredita nessas histórias antigas? Você ainda acredita nessas coisas ultrapassadas? Você não evoluiu? O desafio intelectual que é apresentado para a gente são as pessoas colocando a gente na parede para dizer: você vai ser inteligente ou você vai ser atrasado? Você vai ser sofisticado ou você vai ser obscurantista? Você vai ser alguém racional? Ou você vai ser alguém que acredita nesses mitos e histórias antigas? E aí, sabe o que acontece na prática? Na prática, todos esses caras que acreditam no mito da razão autônoma e soberana, que creem na religião da ciência, eles são tão religiosos e crédulos como vocês. Esses caras se levantam nos espaços e falam com toda a convicção sobre aquilo que eles creem. E eu e você, que cremos na palavra de Deus, vamos nos encolhendo no cantinho da nossa sala e dizendo: tomara que ele não pergunte nada para mim. A gente vai ficando com vergonha de afirmar aquilo que a gente crê.
A gente fica com vergonha de carregar a Bíblia. A gente fica com vergonha de citar versículo para fundamentar nossas posturas. A gente fica com vergonha de falar a palavra pecado. Porque isso não parece coisa de gente sofisticada, intelectual, academicamente respeitada. A gente fica com medo de defender a nossa fé diante de amigos que parecem que leram mais coisas do que nós, diante de professores que parecem que têm muito mais conhecimento e sabedoria. Ou seja, a gente vai recuando e se encolhendo diante do desafio intelectual. Alguns anos atrás, a Netflix publicou um espetáculo do Felipe Neto. Antes dele ser tão maluco quanto ele está hoje. Então já era maluco, mas ainda dava para ouvir algumas coisas. E eu decidi assistir. E o espetáculo foi muito bom. Durante 2/3. E então ele vai fazer o seu número final, o encerramento. E agora ele gasta quase 20 minutos fazendo apologética. Apologética de uma visão de mundo falsa. E em grande medida o seu argumento é: nós precisamos abandonar essas visões antigas, fundamentadas em livros religiosos ultrapassados, para que nós possamos ter uma sociedade verdadeiramente igualitária, justa, tolerante e feliz. Você vai ser sofisticado como nós ou não? Depois a gente vai, nas discussões, a gente vai poder trocar ideias, tá? Tá, ok, entendi esse desafio. Às vezes eu me sinto mal mesmo. Como é que eu respondo a isso? Hoje à tarde nós trocamos um pouco de ideia sobre isso na mesa aqui com os pastores e o presbítero Yuri. Então realmente eu não acho que você tem que levantar no meio da sala de aula como uma espécie de herói e confrontar o professor na frente de todo mundo. Não é disso que a gente está falando. Mas primeiramente tem algo no seu coração que precisa ser ajustado. Então abre comigo a Bíblia lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, do versículo 1 até o versículo 4. A nossa ênfase vai estar no versículo 3. Colossenses 2, de 1 a 4. Diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Um dos problemas lá da igreja dos Colossenses era o seguinte: algumas pessoas diziam que tinham uma espécie de conhecimento secreto e começavam então a seduzir os cristãos dizendo: olha, você não tem esse conhecimento secreto que a gente tem? Então você é inferior, você é um crente de segunda divisão, a sua espiritualidade é mais fraca, você não é tão sofisticado ou tão iluminado quanto nós. E agora Paulo diz: gente,
Em vez de vocês caírem nesse papinho, saibam do seguinte: em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O que eu quero que você entenda? O seu professor vai parecer o cara mais inteligente do mundo, falando sobre pessoas, termos, autores difíceis e citando nomes de livros que você nunca leu. Mas se você tem a palavra de Deus na sua mão, se você crê em Cristo Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Você pode não saber como responder ao professor, tudo bem. Você pode não saber como responder ao seu amigo, tudo bem. A gente vai trabalhando isso aqui. Vem no próximo acampamento, participa das programações de escola dominical, vai lendo os livros indicados, vai conversando com seus líderes, vai trabalhando tudo isso. Mas a primeira coisa, ajusta no teu coração, lembrando disso: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. O seu professor mais inteligente do mundo, que abraçou o ateísmo e agora despreza os cristãos como uma raça inferior, ele não tem todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Você que pode não ter lido nenhum livro em inglês, não ter lido nenhum livro daquele autor difícil, você tem a palavra de Deus, se você tem Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão mais próximos de você do que seu professor com PhD. Isso significa que você não precisa se sentir inferior intelectualmente. Você não precisa ficar amedrontado quando alguém falar difícil. Você não precisa ficar acuado quando alguém quiser jogar a carteirada da ciência em cima de você. Você não precisa. Ainda que você não tenha todas as respostas, você sabe quem tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não fique intimidado. Não fique com vergonha da sua fé. Não esconda a sua Bíblia. Mas não é só o desafio intelectual. Tem um outro desafio. É o desafio social. O desafio social também vem numa pergunta ou numa afirmação. Em termos de pergunta você vai caminhar conosco? Você vai fazer o que nós fazemos? Ou você quer ficar sozinho aí? Em termos de afirmação, vem assim: ou você anda segundo a gente, ou nós vamos cancelar você. Esse desafio é grande, né? Ninguém quer ficar muito isolado, ninguém quer ser o estranho, ninguém quer ficar sozinho. E sem perceber, a gente acaba reproduzindo os padrões do nosso grupo. De repente você muda aqui para Minas, e sem perceber, de repente você está falando não sei o que, uai. Já veio. De repente você está gostando do pãozinho de queijo, sobremesa queijo com um doce de leite. Você vai sendo formado em grande medida pelos seus relacionamentos. E isso é parte da maneira como Deus nos criou mesmo. Deus nos criou como seres sociais. Por isso tem um peso muito grande quando alguém coloca a pressão sobre você para dizer: se você não fizer aquilo que nós fazemos, você vai ficar isolado.
Nós não seremos seus amigos. Na melhor das hipóteses, nós não seremos seus amigos. Na pior das hipóteses, nós vamos cancelar e vamos transformar a sua vida no inferno. O desafio social é pesado. E nós sabemos como, desde as crianças, né? Como as crianças conseguem ser cruéis com um coleguinha que é diferente. Nós sabemos como os adolescentes conseguem ser cruéis. A gente pega prints e espalha coisas que deveriam ser secretas. A gente lança fofocas, algumas mentirosas, para destruir a reputação do outro. E o desafio social está dizendo, você vai se adequar aos nossos padrões ou não? Me fala aí, porque eu estou decidindo ainda se eu vou te receber ou se eu vou te cancelar. E agora a gente fica acuado, dizendo, opa, então quer dizer que se eu não for para a festa que todo mundo vai, então ninguém mais vai falar comigo, é isso? Então quer dizer que se eu não jogar segundo as regras do jogo aqui, da sala ou da escola, então eu estou perdido, é isso? Minha vida social morreu? Sim, isso é pesado, isso é difícil. E às vezes a gente realmente treme diante de algumas questões assim. Mas abre lá no Salmo 27. De novo, trata o teu coração diante disso. Salmo 27, do versículo 1 até o versículo 3. Quando a gente tem muita vontade de ser aprovado pelos outros, quando a gente espera muito que as outras pessoas gostem de nós e nos recebam no seu grupo, quando a gente morre de medo de ser rejeitado ou criticado ou cancelado, quando a gente perde o equilíbrio quando alguém critica a gente, a Bíblia tem um nome para isso. O nome disso é temor de homens, ou temor aos homens. Olha o que Davi nos fala no Salmo 27, do versículo 1 até o versículo 3. Ele diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha o que ele está dizendo. O mundo pode querer me cancelar. Quer saber? Estou nem aí. Isso seria Davi se ele fosse adolescente escrevendo esse salmo. Davi diz assim, olha só, sabe quem é que eu vou temer? Sabe de quem que eu vou ter medo de fato? Não é da opinião dos meus amigos, não é do cancelamento da galera, não é do isolamento. Ok, essas coisas são ruins, é verdade. Mas não é isso que me coloca medo. Eu vou temer o Senhor. E se o Senhor estiver comigo, pode cancelar. Vai, cancela rápido. Não quer falar comigo porque eu temo o meu Deus? Desculpa, a companhia do meu Deus é melhor do que a sua. Joga o microfone.
Davi não tem medo dos canceladores. E lembra que os canceladores daquela época não só bloqueavam no Twitter, não, tá? Cancelavam o CPF mesmo. Quando o nosso coração está firmado no Senhor, ainda que os malfeitores venham sobre nós com todas as suas ameaças e pressões, nós podemos permanecer firmes. E aliás, a gente está falando só desse contexto de escola, tá? Mas lembra sempre o seguinte: você tem uma comunidade e uma retaguarda na sua igreja local. Você nunca está sozinho, a menos que você esteja se afastando da igreja local. O desafio social coloca você na parede e você diz: o Senhor está comigo, a quem temerei? Terceiro desafio. Nós temos o desafio moral. Achei engraçado que falaram do vape hoje à tarde. Eu já tinha preparado esse slide desde o início da semana ou da semana passada. Além do desafio intelectual, você vai ser sofisticado como nós ou vai ser esse estranho aí que acredita em mitos? Além do desafio social, você vai caminhar segundo as nossas regras, os nossos padrões, ou você vai ficar isolado e cancelado? Tem o desafio moral propriamente. Desafio moral pode vir numa pergunta, pode vir numa afirmação. E talvez na afirmação a mensagem seja: só você está perdendo a alegria, só você está perdendo a festa, só você está perdendo o prazer, só você está de fora. O desafio moral pode ser a pergunta que diz: você vai ficar preso nessa visão religiosa antiga que no fim das contas promove mal-estar? Ou você vai em busca da sua alegria, quebrando esses padrões aí de moralidade? Você não sabe como é legal puxar um vape e dar uma baforada assim no ar, parecendo assim que você atingiu a maioridade. Você não sabe o que é ficar com uma moça ou com um rapaz e assim dar um beijo na boca. Nossa, que negócio legal. Mesmo que você não queira namorar. Você não sabe o que é passar uma noite com alguém. Você não sabe como dar um frio na barriga, mandar um nude e receber de volta. Você não sabe como é interessante ficar trocando mensagens picantes. Você vai perder a alegria por causa desse negócio religioso? Está todo mundo fazendo. Só você vai perder a alegria? A gente mencionou que nesses dias o filme Red, não sei quantos de vocês assistiram, saiu recentemente. Em algumas medidas o desafio ali da menina é esse, né? Sem dar spoiler, mas você tem uma menina ali que é de uma tradição, de uma família que tem uma tradição oriental, toda certinha, CDF, estudiosa, quadradinha, e as amigas dela são mais descoladas, ela é a única certinha do grupo,
E parece que ela perde grandes oportunidades de ficar com a galera, de desfrutar com as meninas, porque ela tem que voltar na hora para ajudar a mãe a cuidar das coisas, a fazer o trabalho quadradinho que ela sempre faz. Ela perde as oportunidades de ser feliz, de ser descolada, de ser tranquila. E às vezes a gente fica tentado, né? Puxa vida, tá todo mundo beijando na boca, só eu que não, cara. Puxa, eu gosto daquele cara. Tudo bem, não tem idade para casar, não tem dinheiro para namorar, não consigo nem pagar o meu cinema. Ah, mas tá todo mundo fazendo. Deve ser feliz quem aproveita. Tá todo mundo olhando aquele site. Todo mundo compartilhando nos grupos as fotos daquela menina. Eu acho que eu estou perdendo alguma coisa. Ah, como eu queria, sei lá, só um fim de semana. Ser livre, fazer o que todo mundo faz. E de repente a gente percebe que já está sonhando os sonhos daqueles que não temem ao Senhor, desejando as coisas que aqueles que não temem ao Senhor desejam. E aliás, deixa eu contar um segredo para você, que não é exatamente um segredo. Muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de treinamento aqui, as pessoas nos preparam muito para o desafio intelectual. E elas dizem assim, você tem que estar pronta, porque o seu professor vai falar isso, o seu professor vai falar aquilo. Mas muitas vezes a gente não está atento para o desafio social e para o desafio moral. E muitas vezes as questões intelectuais são máscaras para problemas de natureza social e moral, fundamentalmente. Tem um pastor, eu sempre conto essa história, mas nunca lembro quem é o pastor norte-americano, que ele diz assim, a nossa igreja envia os universitários, né, lá nos Estados Unidos você tem um pouco mais dessa cultura do cara ir fazer a universidade bem longe da terra dele, né, da sua cidade. E ele diz, a nossa igreja envia, a gente ora pelos universitários, vão lá, que Deus abençoe vocês. Um ano depois, lá nos feriados de fim de ano, o sujeito volta. Passou um ano morando longe de casa, longe da igreja, longe de todo mundo, é só ele lá na universidade. Um ano depois o sujeito aparece para passar o Natal com a família, dia de ação de graças. E aí o pastor senta com esse cara. Vamos começar, saber como é que foi o ano, como é que estão as coisas. E de repente esse cara volta do primeiro ano da faculdade e começa a falar para o pastor, pastor, sabe, não sei mais se eu creio nessas coisas não. Acho que a Bíblia não é exatamente essas coisas que a gente ensina. Acho que a gente tem uma visão meio atrasada, sabe, meio obscurantista. Acho que já tem muitos estudos científicos tentando mostrar coisas diferentes aí pra gente. E ele começa a fazer uma série de argumentações e questionamentos, e o pastor diz assim, olha, eu já conheço essa história. Então o pastor interrompe logo e diz assim, cara, me conta aí, com quem é que você está transando? Ele faz isso, ele diz, eu já vi esse filme acontecer. O sujeito tem um desvio moral. Ele quer, no fim das contas, dar liberdade para o seu coração para pecar. Mas ele não consegue fazer isso tranquilamente. Então ele tem que criar um sistema intelectual que justifique a sua quebra moral. Então agora ele começa a dizer, acho que o cristianismo não é assim, acho que a verdade é relativa, acho que esse povo tem uma visão de mundo muito antiga, acho que isso, acho que aquilo.
E todas essas questões intelectuais são só cortina de fumaça para um cara que quer ficar transando com a namorada sem muita preocupação. Como é que a gente responde o desafio moral? Abre no Salmo 1. A gente já está terminando. Salmo 1, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que Deus descreve o homem pleno, o homem bem-aventurado, o homem verdadeiramente feliz e abençoado? É o cara que satisfaz todos os seus desejos e apetites? É o cara que faz o que todo mundo está fazendo? É o cara que está aí quebrando o tabu? Não. O homem verdadeiramente feliz, o homem verdadeiramente satisfeito, a mulher verdadeiramente plena, é aquela que tem o seu prazer na lei do Senhor. E assim não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ímpios, pecadores e escarnecedores acham que estão curtindo a vida, acham que estão no seu melhor momento, acham que encontraram a felicidade. Eles não sabem dizer não para os seus desejos. Na verdade, eles se tornaram escravos dos seus desejos. Mas aquele que teme o Senhor aprendeu a dizer não para o seu próprio coração e agora experimenta a liberdade verdadeira, que é a liberdade de caminhar segundo a palavra de Deus. Porque Deus é um Senhor que verdadeiramente traz alegria para o nosso coração, enquanto o sexo e outros prazeres dos nossos apetites prometem felicidade, prometem alegria, mas no fim só entregam morte e escravidão. Então, quando alguém te desafiar intelectualmente, você diz: talvez eu não conheça esses autores mesmo não. Mas não fique intimidado com termos difíceis. Quando alguém te pressionar para dizer: se você não andar conosco, você vai ser cancelado, você diz: tudo bem, eu não sou desse mundo. Quando alguém te disser: você está perdendo a alegria da vida, você diz: não, eu encontrei a alegria da vida. E assim você caminha firme. Lembra de Daniel? Lembra qual foi a resposta dele? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Tendo sido colocado diante da corte do homem mais poderoso do mundo, aquele que tinha o poder de cancelar, aquele que estava promovendo uma cultura hostil, versículo 8 nos diz: resolveu Daniel, 14 a 17 anos de idade, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Entenda duas coisas rápidas aqui. Daniel primeiro decidiu no seu coração e disse: eu não vou me contaminar. Se a regra do jogo é essa, eu não vou jogar segundo a regra do jogo. Se é isso que esperam de mim, eu não vou fazer o que esperam de mim. Eu decidi no meu coração permanecer fiel ao Senhor. Decidiu fazer isso. Mas Daniel não é black bloc, Daniel não é antifa,
Daniel não é Black Lives Matter. Daniel não é desconstrutor. Ele não saiu chutando balde. Ele foi sábio. Ele conversou com o eunuco. E pela graça de Deus ele encontrou os caminhos de permanecer fiel, de dizer não para o mundo, sem necessariamente ter que sair criando tensões e conflitos desnecessários. Você vai encontrar todos esses desafios que a gente está falando aqui. Aliás, você já está encontrando, né? Mas depois de ouvir isso aqui, não é para você sair na escola dizendo, vocês são todos uns miseráveis, eu é que tenho uma felicidade verdadeira. Não faz sentido. Você fica firme da sua posição e você caminha com sabedoria. Você responde na hora que é preciso responder. Você ignora na hora que é preciso ignorar. Você simplesmente decide no seu coração e pede graça para Deus para continuar caminhando firme. O que Deus fez com Daniel? Versículo 15. Aliás, Daniel negociou lá. O eunuco responsável, né, o cara da dieta, disse, olha, não sei se vai dar certo isso aí. Eu tenho que manter vocês bem nutridos. Já pensou, vocês chegam diante do imperador, magrelos, o imperador vai dizer, o cara não está trabalhando direito, ele vai morrer. Aliás, Nabucodonosor tinha um pavio muito curto. No capítulo 2, os caras não interpretam o sonho dele, ele diz, quer saber, vou matar todo mundo. Então esse eunuco está com medo. Daniel diz, não, faz o teste, faz um teste. 10 dias. Se depois de 10 dias a gente não estiver bem nutrido, então a gente come isso aí que você quer. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel não estava preocupado com dieta de biohacking não, né? De bem-estar. Mas na dieta dele, Deus abençoou. E aí versículo 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel estava diante dos desafios e ele decidiu no seu coração caminhar com fidelidade. Isso significa que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Daniel, com vocês, conosco? Não necessariamente. Daniel saiu muito bem. Todas as vezes que ele era colocado à prova, ele permanecia fiel e acabava ganhando novas posições como manifestação da graça de Deus. Mas nem todo mundo que decidiu ser fiel ao Senhor diante da prova foi promovido. Alguns foram promovidos ao céu, foram mortos. E é por isso que no final, quando a gente pensa sobre esses desafios, você precisa realmente pegar o breve catecismo e responder em primeira pessoa. Qual é o fim principal da minha vida? O fim da minha vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Ou o fim da minha vida é buscar o meu próprio sucesso, ou o meu próprio bem-estar? Por que você precisa responder isso bem claramente? Porque se o fim principal da sua vida for buscar o seu sucesso e o seu bem-estar,
Quando você for provado no desafio intelectual, no desafio social, no desafio moral, você vai cair. Porque você quer se dar bem. Você está mais comprometido consigo do que com Deus. Mas se o fim principal da sua vida for glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, então, ainda que você precise morrer por causa do Evangelho, você diz: Deus está comigo, não temerei o que o homem pode me fazer. Uma das imagens que o reverendo Jailson trouxe hoje à tarde foi: nós estamos em guerra. E se você vive para si mesmo, você não vai aguentar a guerra. Você está na trincheira. Na trincheira não tem chuveiro elétrico, quentinho, para trazer conforto para você. Na trincheira é bomba para todo lado, cancelamento, ofensas, perseguição, desafios. E ou você entende que você vive para o Senhor, e assim confia no Senhor enquanto você participa da guerra, ou você levanta a mão e se rende e diz: tá bom, eu não aguento mais bomba, eu quero a minha paz. Deixa eu me juntar ao exército inimigo. Só tem um problema. O conforto de agora, a redenção sem Cristo, é a perdição eterna. Mas se você vive para o Senhor, ainda que sofra, você pode permanecer firme, com o Salmo 23 no seu coração, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se amigos me faltarem, se prestígio intelectual me faltar, se prazeres momentâneos me faltarem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos orar? Senhor Deus, nós temos visto e experimentado esses desafios. As pessoas acham que a gente é atrasado, que a gente é obscurantista, que a gente é inferior intelectualmente pelas coisas que nós cremos e afirmamos. E, Senhor, às vezes a gente fica meio balançado. Ó Deus, a gente queria ter sempre aplausos, abraços e o acolhimento das pessoas à nossa volta. E por isso, às vezes, a gente fica balançado quando o desafio social aparece diante de nós. Senhor, a gente fica balançado diante do desafio moral, porque às vezes a gente queria experimentar algumas coisas que são diferentes, são fora dos teus padrões, algumas coisas que parecem tão agradáveis, mas a tua palavra nos diz que a vida, a alegria, a plenitude estão na lei do Senhor, na caminhada contigo, na obediência ao Senhor. Ó Deus, a gente não quer trocar a alegria verdadeira por essas doses de mentira. A gente não quer trocar a caminhada contigo por um prato de manjar turco, como Edmundo das Crônicas de Nárnia fez. Então nos ajuda, Senhor, para nós permanecermos firmes quando o desafio intelectual aparecer, quando o desafio social aparecer, quando o desafio moral aparecer. Nos ajuda a permanecer firmes, entendendo que tudo isso são expressões do desafio espiritual. Nós cremos que o Senhor é o Senhor dos exércitos,
Nós cremos que a batalha é do Senhor. Então nós suplicamos, ó grande general, fortalece esses soldados, firma os nossos passos, ajusta o nosso coração e assim nos ajuda a caminhar, decidindo não nos contaminar e mantendo a nossa posição, não baseados na nossa força de vontade, mas baseados na Tua graça e na obra completa do Teu Filho Jesus, que nos comprou para si. Ajuda-nos a caminhar assim. Para a Tua glória nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.